Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Salve, amigos, bem-vindos ao Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas, episódio 67 do nosso canal. Mais uma satisfação tê-los aqui conosco para debater sobre o resgate veicular, sobre cenário, sobre ocorrência, sobre tudo aquilo que envolve essa atividade que nos move, nos motiva e nos mantém com o sangue aquecido de bombeiros aí, mesmo às vezes quando dá vontade de matar meio mundo. Bem-vindo, Beto, ao episódio número 67. Muito obrigado. Errado tu não tá, né? A resenha desde sábado foi intensa, né, cara? Então, e isso aqui é um prazer estar fazendo com vocês, e ainda mais com vocês, né? Então, tem gente que se entende, né? É verdade, Beto, é verdade. A resenha não acabou, né, depois do treinamento. Não. Geller, bem-vindo, nosso jogador caro aí, veterano. Jogador de milhões. E aí, capitão, e aí, Beto. Olá, nossos seguidores. O passe tá valorizando, hein? Cada dia mais caro. Falando dessa resenha aí, mas aqui parece aquela brincadeira que o cara algumas vezes chuta a latinha e sai correndo, não quer mais voltar para nada, né? Tem horas que dá vontade de fazer isso, mas aí quando a gente volta para situações que nem a gente teve sábado, eu acho que daí o cara corre atrás da latinha e volta pro jogo, porque é muito bacana. É só quem está vivenciando isso que consegue entender. Por mais que não consiga participar de todas as etapas, mas participando de uma, eles vão conseguir entender o poder de ação que tem. Para alguns um simples ato, né? Mas para a grande maioria essa simples aí se torna fenomenal por tudo que consegue atingir. Cara, é igual 40 mais quando começa a fazer atividade física, né? Chuta o balde, vai lá e busca o balde, daí chuta o balde de novo e fica nessa de vai. O negócio é não parar, né? Pois é. Isso aí. E nessa linha, você e nosso seguidor que nos acompanha, hoje nós estamos numa segunda-feira, gravando aí, agora são 22 horas e 18 minutos, não sei que hora que você está assistindo aí, muito bem acompanhados, né? Seguindo o visu aí, porque o Geller não está bebendo, porque está no pós-jogo, né? Estava jogando aí o futebol, mas a gente está falando tanto de sábado, então o que aconteceu no sábado aqui na nossa região? Nós tivemos a terceira etapa do Resgate em Ação, um projeto que foi criado com um objetivo bastante específico, que é compartilhar experiências entre equipes, entre bombeiros, visando o alinhamento conceitual e visando digamos assim, esclarecer alguns pontos das fichas e guias de avaliação, fazendo com que as equipes cheguem um pouco melhor preparadas para o campeonato estadual, para a sexta edição, que vai acontecer em Joaçaba em junho. Bom, nessa edição aqui, no final de semana, nós tivemos uma participação da equipe dos Bombeiros Voluntários de Caçador, que é a atual vice-campeã nacional, da equipe Condá, que é a atual terceira colocada nacional. Também tivemos as equipes de Salto Veloso, do CBMSC de Salto Veloso, 2º Batalhão, a equipe da casa, a equipe Alfa 11, aqui de Joaçaba, além da equipe Atena, de Catanduas. E todas elas participaram dentro de cenários que até estava comentando com os meninos aí desde sábado, né? E aí nas resenhas e tudo, de Instagram, para lá e para cá, WhatsApp,
que eu acho que dos cenários que eu acabei montando em desafios e competições e treinamentos, eu acho que foram os mais difíceis, né? Cada um deles dentro de algumas características e a gente vai debater um pouquinho sobre eles, principalmente para trazer à tona um conceito que não existe nos manuais, ainda não está escrito, mas que a gente tem conversado muito, nós três aqui, principalmente sobre um terceiro tipo, ou aliás, um quarto tipo de encarceramento, que seria o TF3, encarceramento tipo físico 3. Mas antes de entrar nessa parte técnica, né, eu queria inicialmente perguntar para ti, Beto, quais foram as tuas impressões, né? A segunda vez que vocês vêm aqui para o Resgate em Ação, era uma primeira vez ainda com uma formação que continha o Vila, né? Na equipe, agora já participaram nessa segunda vez com uma nova formação, né? Qual foi tua percepção da atuação de vocês e até das outras equipes que estavam aqui? Bom, capitão. Bom, primeiro agradecer pelos cenários, né? Cara, realmente, tá? E eu acho que o Geller vai corroborar comigo depois, incluindo os mundiais que a gente já participou, tá? Pela quantidade de vítimas, pela dificuldade imposta nas técnicas empregadas, sem dúvida alguma, foi o cenário de maior dificuldade que a gente já atuou, que a equipe já teve atuando. A gente teve um cenário um pouco parecido no Mundial em 2022, foi aquele primeiro cenário da prova rápida, se vocês lembram, um cenário bem difícil tecnicamente, mas uma vítima só, né? Então, quando tu se depara com 3 vítimas e um cenário daquele nível ali, realmente a dificuldade vai lá em cima, né? Mas foi um prazer imenso, né, para a equipe fazer mais uma participação no Resgate em Ação, que é um evento, cara, sem precedente, sabe? Sem precedente o que o senhor e o que o CBMSC de Joaçaba está fazendo para movimentar essa galera aí para treinar e espalhar esses treinamentos, né? Lembrando que esse mesmo evento já teve em Joaçaba a primeira edição, depois foi lá para Ascurra, então teve mais gente participando, Blumenau, a própria equipe da Ascurra também participou, voltou agora para Joaçaba, onde a gente teve a vice-campeã nacional participando, então uma equipe de alto nível que é caçador, um abraço aí para os guris de caçador que também nos acompanham aqui no podcast. E agora vai para Joinville, né? Então também vai encontrar o pessoal lá de Joinville, outras equipes também do CBMSC lá de perto de Joinville, lá próximo. Cara, então é um evento que eu acho que nasceu para ficar, e para integrar ainda mais as equipes e as guarnições, tanto de bombeiro como de bombeiros voluntários, bombeiros militares, né? Então foi um evento espetacular, né? E falando mais da nossa atuação, foi o primeiro treino, né? Então, o primeiro treino dessa nova formação, para ficar médio, tem que melhorar bastante, né? Então, mas foi bacana a experiência, cara. Foi bacana a experiência porque a gente acaba vendo o que a gente precisa melhorar, né? Então, a gente nunca está satisfeito, né? E agora, com a formação nova, a gente vai ter que rever muita coisa, vai ter que estudar muito novamente, vai ter que implementar muita coisa nova, mas cara, é gostoso. Parece que a gente está iniciando lá no início da Condá de novo, né? Agora, igual a gente comentou já isso, igual o senhor falou, né? A gente veio na resenha desde sábado, né? Então a gente comentou sábado ainda, né? Que, parece quando a gente iniciou a Condá, lá em 2019. Só que agora nós temos o benefício de eu e o Geller, que estava na equipe já em 2019, a gente tem um pouquinho mais de experiência, né? Então fica mais fácil também de ajudar a galera que está vindo nova aí. Então vai ser gostoso, sim, só que o tempo urge, né? Então temos só 2 mesezinhos só até o estadual, então vai ter que ser a toque de caixa. Mas foi bacana, cara, foi bacana. Pô, legal, Beto. Bacana ver esse relato aí, porque, cara, tá competindo desde 2018, né? 2018 a gente iniciou a equipe em Chapecó, né? Mas aí com uma formação que tinha ainda um enfermeiro do SAMU, né? Tinha o BC Catani também, que estava trabalhando com nós, o Cabo Eduardo, então uma equipe totalmente diferente, né? Mas 2018 nós iniciamos, o Geller já tinha iniciado em 2017,
Então, pô, faz anos competindo ainda já. É verdade. O Geller, indo nessa mesma linha do que o Beto comentou, qual foi tua percepção em relação a cenários? E eu gostaria que tu dissesse e contasse um pouquinho da experiência de ter comandado duas equipes, né? Porque em decorrência aí da Alfa 11 ter 3 dos seus integrantes, né? O Morezo, o Bernardi e o Giacometti estavam na guarnição de serviço. Tu acabou fazendo a função de comandante de uma equipe que essa sim também tu nunca tinha treinado, né? Então, conta um pouquinho a experiência em relação aos cenários, qual foi a tua percepção de cenários e esse desafio particular dentro da manobra. Ele sentiu minha falta, tá? Já tô antecipando. Eu sei. Imagina. Isso eu sei, não precisa nem falar, né? Imagina. Capitão Beto e os nossos seguidores. Referente a nível de cenário, depois eu estava refletindo em casa e tem um fator essencial nessa montagem de cenário, é que quando tem essa dificuldade extrema, além da exigência maior para quem está executando o cenário, mas o pós-cenário, ele leva a uma reflexão muito maior de como atuar. Dessa atuação particular, dentro de cada função, dentro da busca de fazer fazer a equipe, como que ela vai reagir e quais ações elas teriam que ser feitas para aquela dificuldade de cenário. Porque um cenário com uma vítima embaixo no carro, 2 vítimas no interior do carro, uma em TF2 e outra em TF1, a equipe precisa estar muito, mas muito afinada para realizar ele efetivamente. Então, quem dera, todos os treinamentos a gente conseguisse ter esse nível de dificuldade montado para a gente trabalhar. Porque aí, o nível de concentração para acessar um cenário assim, ele tem que ser extremo. Aí, quando tu vai acessar um cenário um pouco mais tranquilo, aí você já está muito melhor preparado. E acho que aí que está um dos grandes ganhos do resgate em ação. São 2, na minha opinião. Essa possibilidade de a equipe ir lá e realmente encontrar um cenário todo preparado por pessoas que não fazem parte diretamente da equipe. Porque é muito melhor eu ir lá fazer uma passada dessa o dia todo e assistir os demais do que fazer 3, 4 passadas na nossa casa, com dificuldade menor, sabendo o cenário, sabendo a situação de vítima. É muito melhor para o ganho da equipe. E o segundo fator que é possível fazer em treinamentos assim, que, na verdade, se tem 5 equipes, você faz 5, uma passada direta e 4 passadas indiretas, porque você consegue acompanhar o debriefing. Então, se você está assistindo uma equipe fazer tal manobra de ganho de espaço utilizando a ferramenta e depois o assessor técnico diz, essa manobra não foi a contento porque a ferramenta que os utilizaram foi errada nesse momento, para essa situação. Opa, o que tu faz? Então é o seguinte, se nós se deparar com essa situação, eu tenho que usar essa ferramenta. Diferente da competição, que o debriefing você não ouve. Então você não tem essa parte do assessor que estava lá prestando atenção só nisso, dizendo o porquê que aquela ferramenta foi utilizada errada, naquela situação, naquele momento. Ou se tivesse substituído a ferramenta, o porquê que ela seria melhor. Eu acho que essas 2 situações do resgate em ação já derruba tudo. Já põe esse tipo de trabalho num caminho espetacular. Não tem mais volta. Você ter aí independente de quem esteja participando no dia, do local, do nível de conhecimento técnico de trabalho em equipe de quem está lá. Eu acho que tudo isso corrobora para quem é mais assim, aficionado, que senta lá, presta atenção, assiste, presta atenção no debriefing, só vai evoluir. Não existe, não tem como. Porque no desafios, né, a gente até assiste as outras equipes, mas esse refino de o que foi feito certo naquele momento errado, a gente não tem, porque a gente não consegue ouvir o debriefing, né? Que é um grande ganho para quem
busca essa melhoria da equipe. E o desafio foi nas duas passadas, porque as duas formações foram novas. Então, mas eu vou dizer para o senhor que é lógico que eu não queria que nem os guris da equipe saíssem, mas já que a minha pessoa eu permaneço esse tempo, nesses um mês e pouquinho que a gente voltou a se encontrar e treinar, eu acho que precisava disso. Eu até falei para o Alberto no retorno, porque são várias ações que, pelo tempo que a gente estava trabalhando junto como comandante, eu não prestava mais atenção, e algumas vezes era cobrado por isso, por ter tanta confiança que os guris iam fazer certo, e algumas vezes a gente comete erros, e não prestava atenção naquilo, depois, na avaliação geral da equipe, a gente perdia ponto da equipe, fez errado nisso, e você, comandante, devia ter cuidado disso. Então, a gente começa a aguçar mais os sentidos novamente para essas situações, para esse cuidado mais extremo, para essa atenção mais ligada, para esse, assim, tá lá no ouvido do colega mesmo, conversando, prestando atenção mais no que ele está fazendo. Eu acho que a gente vai conseguir evoluir muito mais como equipe, lógico, a gente vai estar treinando aí, a semana já tem treino de novo, enfim. Mas a gente precisava desse, pelo menos da minha parte, acho que o Beto também, esse puxão dele, ó, você tem que voltar a prestar atenção nisso, você tem que voltar a fazer isso, você tem que voltar a buscar isso, porque agora voltou a se exigir novamente. Né? Só um pouquinho, capitão, antes do Geller falar sobre a experiência com o Joaçaba, cara, fazia tempo que eu não corria tanto e que eu não suava tanto como eu suei sábado, cara. Cara, é difícil. Bem difícil. Né, e o calor também, né, cara? O calor deu, além de tudo, o calor deu uma pegada, né? Verdade. Contando história agora, Geller. Nós em 2018, acho ainda, né? Antes do capitão ir para Chapecó, eu falei pro Geller na volta. Eu só tinha sentido tanto calor do jeito que a gente passou ali em 2018 em Foz do Iguaçu, no Conabon. E a gente ainda fazia as provas com o EPI de combate a incêndio, né? De aproximação. Cara, aquele dia foi de passar mal, né? Quase desmaiar de tanto calor. Cara, foi bem parecido com o sábado, assim. É verdade. E ainda correu, cara, deu para perceber, isso foi meio geral das equipes, né? Uma correria grande da equipe técnica, da equipe técnica dos 3 integrantes, porque eles foram altamente demandados, né? Os cenários estavam bem difíceis mesmo, né? E eu acho, Geller, que nessa tua fala é importante a gente comentar que quando você reúne equipes de diferentes níveis técnicos, né? Experiência, principalmente, você nivela todo mundo por cima. Porque quando a primeira equipe vai e todas as outras ouvem o debriefing, na próxima passada, elas dificilmente erram aquilo que a equipe anterior errou. E isso só, mesmo com outro cenário e tudo mais, isso só vai agregando, né? Tanto que no final do dia, as equipes já têm um nível técnico, assim, meio que equilibrado, né? Claro que acabam sendo surpreendidas pelo cenário, né? Que eles oscilaram bastante também em relação à dificuldade, mas é algo interessante do resgate em ação, né? E, de fato, nessa tua linha, assim, só para corroborar também, a ideia do ouro, que foi feita desde o primeiro resgate em ação, foi repetida lá em Ascurra, foi fenomenal também, né? De fazer com que as vítimas fossem os socorristas das equipes. E isso também está fazendo com que o grau do APH seja bastante elevado, né? Então, isso fez, está fazendo diferença, né? E aí, para você que está assistindo, para a gente esclarecer um pouquinho, nós colocamos aqui quatro cenários, perdão. Aí. Os 4, foram 5 cenários, né? Mas a gente colocou 4 aqui para debater. Que debater, aliás, não é o tema certo, né? Mas é mais para nós falarmos sobre o porquê a gente entende que o tipo de encarceramento TF3
tenha que ser visto de uma forma distinta, né? Como que a gente avançasse para um tipo de encarceramento diferente, né? Só para você que está acompanhando aí, o que nós tínhamos, né? Em todos os cenários, nós tínhamos uma vítima instável debaixo de um veículo. Então, esse aqui foi um dos cenários, esse foi o cenário que as meninas de Catanduvas atuaram. Então, o que tinha além disso, né? Além da vítima ejetada, esmagada fora do veículo, nós tínhamos mais 2 vítimas no interior desse mesmo veículo, né? Aqui no caso do veículo vermelho, né? Que está na posição capotada. Era uma vítima tipo físico 1, mais uma vítima tipo físico 2, presa pelo membro superior entre banco e coluna B. Então, isso foi geral, né? Todas as equipes trabalharam em cenários com vítima tipo físico 2, com o braço preso entre banco e coluna. Mais uma outra vítima, as 2 estáveis, né? Então, 2 vítimas estáveis dentro do veículo e uma vítima instável fora. Aqui a gente já tem o cenário que foi trabalhado por Salto Veloso, né? E aí o que é importante mencionar que eu esqueci nesse cenário aqui. Um pouquinho antes de começar as manobras, nós tivemos o apoio aí do Bernard, Cabo Bernard aqui de Joaçaba, trabalha com maquinário aí de escavação e fez a deformação dos veículos com o emprego de uma reta escavadeira. Então, nós tivemos a obstrução das laterais dos veículos, né, amassando coluna B, empurrando a porta para dentro do veículo, e tivemos em 2 deles um colapso total de teto na região mais de retaguarda, fazendo com que o teto encostasse no banco traseiro, e em 2 cenários nós trabalhamos também, além desse colapso assim, o colapso na coluna A, numa das colunas A, para dificultar em termos de espaço. Esse foi o cenário trabalhado por Salto Veloso, a equipe Guardiões das Estradas, que trabalhou com uma vítima instável, atropelada, né, debaixo do veículo. Em todos os cenários, aqui o boneco acabou não parando, né, mas em todos os cenários era a região de abdômen, a região de pelve, pressionada pelo peso do veículo, né? Então o pneu sempre em cima dessa região pélvica. E no veículo vermelho, 2 vítimas, uma tipo físico 2 lá, mais no banco do carona dianteiro, com o braço preso também entre coluna B e porta, e a outra vítima estável no banco aqui do condutor. Grande colapso de região de traseira, era praticamente impossível que o pessoal conseguisse acessar nesse cenário, né? E eles também tiveram uma certa dificuldade por causa do tamanho da equipe, né? O socorrista era um socorrista grande, teve dificuldades, né? Aqui, mais um cenário, dessa vez uma característica um pouco diferente, a vítima debaixo do veículo preto, mesma situação, rodado, né, a roda traseira em cima da região pélvica e baixo abdômen, mas as vítimas, nesse caso, não estavam no veículo preto, elas estavam no veículo vermelho. Uma vítima tipo físico 2 no banco traseiro, deitada, também com o braço preso entre coluna B e porta, né, o banco, perdão, coluna B e banco, e mais uma vítima estável no banco dianteiro. E aqui, o famigerado cenário da equipe Condá, certamente o cenário mais difícil, né? Para os amigos a gente tem que facilitar a vida, então, cenário altamente complexo, porque além da vítima instável estar embaixo do veículo, as outras 2 vítimas estavam no veículo tombado, a tipo físico 1 no banco da frente, tipo físico 2 no banco de trás, também com o braço preso entre coluna B e banco, mas com um agravante, né? Nesse cenário, a equipe de socorristas não tinha um acesso fácil. Na verdade, ela não teve acesso, né? Então, teve que trabalhar outras vias alternativas aí para o
o gerenciamento da emergência, né? Então, pessoal, para a gente esclarecer por que nós entramos nessa questão de tipo físico 3 com vítima esmagada, né, ou vítima ejetada. Porque se vocês acompanharem, e aí Beto, Geller, fiquem à vontade aí também para comentar, se vocês acompanharem todos os cenários, vou até voltando aqui, prestem atenção na posição em que está a vítima e o veículo superior. Se eu for trabalhar para a elevação do veículo onde está a vítima, eu vou movimentar o outro. Se eu for trabalhar onde a vítima está, eu vou movimentar o outro. Se eu for trabalhar onde a vítima está, eu vou movimentar o outro. E se eu for trabalhar onde a vítima está, além de movimentar o outro, eu posso derrubar esse veículo vermelho. Por que a gente tem sido tão incisivo nos últimos tempos em falar em TF3, né? Porque o tipo de encarceramento ele faz parte da definição estratégica de uma emergência. O tipo físico 1 e o tipo físico 2 normais, regulares, que a gente tem nos cenários, eles não causam instabilidade em toda a emergência. E nesses casos que a gente montou aqui no sábado, todos os cenários causavam reflexo no outro veículo. E aí, o que eu queria já perguntar, Beto, se tu concorda com essa definição, porque a visão ela é completamente distinta de uma equipe técnica do que a gente vinha fazendo de cenário para o que tem agora, né? Qual é a tua percepção, Beto, como técnico? Vou te fazer as duas perguntas, né? A primeira sobre estabilização e a segunda sobre operação técnica mesmo, né? Técnica de desencarceramento que não é muito habitual, né? Cara, eu concordo plenamente, tá? E não é para puxar o saco só porque nós estamos aqui no canal, né? Porque a gente sabe que a gente quebra o pau aqui também e a gente diverge em muitos pontos, né? Mas eu concordo sim, inclusive no termo, porque é uma operação completamente diferente de você, por exemplo, de você transformar TF2 para um com painel, ou um braço entre o banco e uma coluna. São operações muito mais simples, né, do que você fazer. Se tu coloca aquele cenário ali e uma vítima embaixo do veículo, lateralizado como foi o nosso, mais um outro veículo em cima, tu demanda de uma capacidade técnica elevadíssima, né? Então, se uma equipe não tiver treinada e não fizer de acordo, cara, aquele carro cai. Não é difícil de você causar um acidente tentando salvar a vítima que está ali embaixo. Não é difícil. Se você não tiver a qualidade técnica para isso, não é difícil de acontecer. Tá? Então eu concordo com esse termo e, pô, estabilização é importantíssima, porque você tem que estar além dos veículos e a posição natural deles, você estabilizar. Na hora da estabilização, e isso eu estava conversando com os outros guri que são novos, né, o Vinícius e o Araldi da Condá, eu conversei com eles quando a gente estava estabilizando o veículo, falei, cara, a gente já vai ter que estabilizar esse veículo aqui, prevendo a elevação do outro, e sabendo já, antecipando o que nós vamos fazer quando a gente elevar o outro veículo e para onde esses veículos podem se movimentar. Então, o técnico tem que estar com um elemento que tem que estar sempre prevendo um próximo passo, né? E ali é importantíssimo, né? Porque além de você ter que elevar o veículo, você tem que saber para onde aquele veículo pode se movimentar, para já na estabilização que você está fazendo, você já bloquear essa movimentação extra, tá? E claro, não deixar totalmente rígida, né? Digamos assim, vamos usar esse termo, porque na movimentação os veículos tendem a se movimentar e tu precisa ter um espaço de ganho daquele veículo que está se movimentando. Então é bem complexo mesmo, né? Para mim foi bem difícil, então claro que a experiência ajuda, mas cada cenário é um cenário, né? Então foi o primeiro desse tipo que eu peguei, de complexidade. A estabilização nossa quase ficou 100%, faltam uns detalhezinhos aí para ficar 100% e sair de acordo com o que a gente planejou. E aí, da operação técnica... Fala, galera.
Não, Beto, não, pode terminar depois. Beleza. E a segunda pergunta da operação técnica, pô, ela tem que ser extremamente cautelosa, ao mesmo tempo que você tem que ser rápido e assertivo no que você faz, né? E eu cometi um erro ali, né, na elevação do veículo, né, naquele veículo lateralizado que a gente tinha um cenário ali. Eu comecei a elevar ele pela frente, não tinha uma base sólida, e isso foi erro meu, né? Não fiz uma base sólida no chão e nem no veículo, então o veículo teve que se deformar ainda, até eu conseguir um apoio para conseguir elevar o veículo. Mas foi tão complicado a posição do veículo, e utilizando o alargador, que eu tive que reposicionar, e aí com a ajuda do Geller também, que observou outro ponto de apoio atrás, e cara, nessa parte o comandante é fundamental, porque ele observou outro ponto de apoio para o alargador e me instigou a eu observar e tentar mudar a posição do alargador, que eu estava utilizando para mudar. Aí eu mudei e acabou dando certo, né, com a ajuda do Geller, que era o comandante da equipe. Mas enquanto você está fazendo essa operação de elevação, cara, tu traz para a situação real de uma vítima com esmagamento no abdômen, com lesão de pelve, cara, o tempo é limitadíssimo para você fazer essa operação, e em contrapartida você já tem mais 2 vítimas te esperando dentro do veículo, né? E, cara, então tu tem que pesar tudo isso, né? Tem que agir com cautela, com rapidez e com extrema segurança, né? Quando tu tá fazendo a operação. É importante os outros técnicos estar bem alinhados, e nós somos uma equipe nova ainda em formação, os técnicos ainda são uma equipe nova, para a cada momento, é igual no break, né, na estrutura colapsada, é 1 centímetro elevado, 1 centímetro calçado. Então, é a mesma ideia, né, na operação técnica. Você leva a calça para a gente não ter nenhuma surpresa durante a operação. Mas, e para finalizar, é uma operação completamente diferente de um TF2, digamos, normal dentro do veículo, né? É uma operação que te demanda muito mais atenção, muito mais técnica e muito mais sintonia durante toda a equipe, né? Inclusive do comandante, né? Sim. O capitão Beto, olha só, para ver que esse TF3 envolve 2 situações que vão contra o que a gente disse, né? Ver como é importantíssimo analisar isso, porque até então, antes desse TF3, nós tínhamos a estabilização como uma situação criada para que os veículos permaneçam na situação que estão pós-colisão, certo? Só que agora nós vamos ter que estabilizar ele e que essa estabilização permita eu movimentar ele. Sim. Então, para você ver como eu vou gerando instabilidade aos poucos com a minha ação. Isso, aí que tá. Então, se a estabilização que eu for fazer não prevê isso, o risco de dar problema é enorme. É gigantesco. E tem uma outra situação ainda, que também, conforme o nível de dificuldade dos cenários vão aparecendo, não é que ela vai caindo por terra, mas as exceções vão aparecendo. Por quê? Eu tenho que movimentar um veículo que dentro do carro tem uma vítima em tipo físico 2. E qualquer movimentação que eu faça na estrutura, qual é o risco de pressionar o membro dela que está lá preso? Então, para você ver como é difícil a equipe atuar numa situação dessa, mas tem que atuar, porque se eu não priorizar aquela vítima que está ali instável, e trabalhar com as outras 2, eu vou perder. A mesma coisa que eu decretar o óbito daquela vítima. Eu não posso fazer isso, jamais. Jamais. Né? Então, essas 2 ações, com esse nível de cenário, as equipes têm que repensar. Né? Porque se eu entrar na cabeça daquilo que eu tenho que estabilizar o cenário para que ele permaneça do jeito que está e não se movimente, independente da minha qualquer ação, já cair por terra meu trabalho. Eu estou fazendo erro. Estou errado. Ô, então, Geller, em vez de eu Não, vai lá, depois termina, fala. Em vez de eu tensionar uma fita lá 100% até o extremo que eu não consiga mais, se eu fizer isso num cenário desse que eu preciso movimentar, que o técnico não veja, depois ou eu vou estourar a fita, ou eu não vou ter sucesso na manobra.
Então, para você ver de quanto sim justifica termos esse TF3 já sendo abordado, sendo falado, sendo comentado e escrito também em manuais, para que isso sim cada vez mais esteja presente. Nesses 20 anos de bombeiro, eu peguei uma situação dessas, porém era uma vítima isolada, estava lá o veículo sobre, mas ela já estava em óbito. Então foi uma situação um pouquinho mais tranquila para se trabalhar. Porém, acontece. Então é justificado muito eu sim começar a falar, começar a debater, começar a escrever sobre isso, sobre esse tipo de ação. Isso aí é o extremo do veicular. Sim, sim. Ô, galera, e mais uma coisa, cara. A gente falou das operações técnicas, do papel do comandante, do papel dos resgatistas que, cara, foram exigidos mais do que nunca naquele cenário, mas o papel importantíssimo dos socorristas na operação também, né? Porque os nossos não tiveram acesso ao veículo, né? Antes da gente retirar a vítima. Mas você imagina 2 vítimas estáveis dentro do veículo e o meu socorrista entrando e dando condições, acalmando, tranquilizando e falando para aquelas vítimas que aquele veículo vai mexer. Vai mexer e que eles têm que permanecer calmo, tranquilo para a segurança deles. Sabe? É um papel e outra de triagem dessas vítimas, né? Porque até o momento a gente tem a situação da vítima lá fora, que é fácil de avaliar, né? E a gente ainda não tem as informações das vítimas que estão dentro do veículo, né? Então o papel do socorrista para triar essas vítimas rapidamente é essencial também. É um cenário que eu vi vocês dois, assim, ó, principalmente eu conheço as outras equipes, né? Eu acompanho talvez há mais tempo o Caçador, né? Que tem já uma base doutrinária bastante consolidada, né? Mas eu tive essa percepção assistindo vocês dois no cenário. Tipo, e fazia muito tempo que eu não via, eu talvez não vi nenhum cenário, nem em competição, o nível de exigência que caiu em cima de vocês, né? Porque o que o Beto falou também dos socorristas foram cenários que exigiram a equipe por completo e que em vários momentos mesmo, a comunicação falhou. Porque o pessoal estava tão focado naquela ação que estava fazendo, tão ligado em cuidar de 2 vítimas, e tem mais um com uma vítima esmagada aqui fora, ele tem mais um técnico que precisa trabalhar nesse conceito que o Geller mencionou, né? De enquanto uma ferramenta está trabalhando, eu estou desestabilizando o cenário. E eu estou desestabilizando os cenários que os veículos tinham risco de queda. Todos eles tinham. Nos 5 cenários que o pessoal atuou, todos os veículos tinham risco de queda, né? E o Geller mencionou uma coisa também que eu acho bem interessante e que, querendo ou não, tira também a gente de uma zona de conforto, como vocês mencionaram, do ponto de vista de estrutura de equipe, né? Por quê? Nos últimos anos, quando a gente falava de estabilização, nós entrávamos sempre naquele conceito assim, reflexo inicial, sentidos de movimentação. E a gente ia lá e neutralizava o sentido de movimentação. Uma das premissas que a gente largava em todos os cursos dizia o seguinte, não neutralize eventuais rotas de extração, não é? A gente sempre falava, não passa haste, não passa cinta catraca, não coloca calça no lugar que vai abrir. Só que agora o que se tem que pensar num cenário desse como tipo físico 3, né? Porque normalmente a gente não pensa no tipo de encarceramento na hora de estabilizar. A gente pensa em estabilizar. Depois vai pensar em tipo de encarceramento lá em reunião, né? A gente não pensava, né? Não pensava, exatamente. Só que aí o que acontece? A gente vê uma tendência que também é um efeito colateral das competições e digamos assim, da forma mecânica de trabalhar as coisas, né? Nos últimos anos, a gente viu uma tendência muito grande das equipes entrarem e já meterem uma cinta catraca. Normal, em todos os cenários. Já ia lá, fazia uma união solidária, ia lá, fazia uma compactação. Só que a gente já percebe que
em grande parte dos cenários em que eu tiver TF3, não vai ser a estabilização mais adequada. Porque ela não consegue me dar capacidade de controle gradual de elevação que uma haste me dá. A haste eu consigo mudar o tamanho dela, a haste eu consigo ajustar, a haste eu consigo reposicionar. Agora a cinta catraca ela vai esticar até forçar o conjunto de catraca, até soltar a fita ou romper o material. E ela, muitas vezes, com o emprego do alargador ou de almofada pneumática, ela vai travar ainda mais o veículo que está em cima, né? Ela vai apertar ele contra, né? Que foi o que a gente acabou vendo num dos cenários, né? Então, eu vejo, né? Queria ver também a opinião de vocês em relação a esse ponto, né? Porque a velocidade, a gente sempre fala isso da velocidade de estabilização, né? Tem que ser rápida, a estabilização primária tem que ser muito rápida, e normalmente essa velocidade está atrelada à cinta catraca. É mais fácil de instalar do que um bombeiro em cada haste, e a gente percebeu no final de semana que não, né? Tem situações que, se não colocar o outro material, vai ficar travado, né? Viu, capitão? Só voltando um pouquinho do Beto Livre Socorristas, né? Ele falou que vai ter que entrar dentro do carro e falar para a vítima que vai movimentar. Aí você imagina que a vítima pede, mas por que vai movimentar? Assim, porque tem uma pessoa embaixo do carro que nós temos que levantar para tirar. Porque em algumas situações as vítimas não enxergam o que está acontecendo lá fora, não sabem que tem uma vítima embaixo do carro. Então, até nesse sentido, é complexo trabalhar nessa situação. E vou te dizer, capitão, nesse assunto que o senhor muito bem abordou, a questão de você tirar da zona de conforto e fazer e pensar o uso dos materiais, é que tem uma gama de situações que o técnico cria na cabeça, o comandante tenta buscar ali o que ele vai fazer, né, que realmente, no nosso cenário, eu fui pedir para o Alberto, o que vocês vão fazer? Porque até então, na minha visão, eu não tinha conseguido fechar 100% do que eles iam fazer no carro, não tinha as vítimas. No carro não tinha as vítimas, ok, é um carro lateralizado, eu sabia que a gente ia ter que levar, e aí a haste lá no solo, que ia ser o nosso padrão de estabilização. Mas no outro eu não fazia a mínima ideia no início, quando eu fiz a abordagem do cenário, o que eles iam utilizar. Então você vê que até isso remexe com todos para quê? Para ajustar posicionamento socorrista, para ajustar a organização de cenário, pós-ação. E vamos lá, uma situação que o trabalho técnico é dificílimo, a extração é muito fácil, porque a vítima já está fora do carro, mas que essa organização vai de encontro ao que o comandante tem que saber o que o técnico vai fazer de estabilização. E nos cenários de antes, não, cara, eu sei que a gente não vai movimentar nada aqui, vão estabilizar e a vida que segue. Mas agora inverte-se esse papel, né? Ô, Guilherme, vamos trazer o que o capitão falou da cinta catraca também. Se vocês lembrarem do cenário que foi o nosso, né, do veículo lateralizado e com mais o outro veículo em cima, o ideal ali era a gente ter 4 hastes de estabilização, sem o uso da cinta catraca. Porque aí eu não tenho risco de tu prender demais a cinta catraca e, como tu falou antes, eu na hora de levar ou estourar ou ter esse prejuízo com a cinta catraca, né? Eu deveria ter colocado 2 hastes no veículo que tá lateralizado e 2 hastes no outro veículo, né? Aí, caras, eu acho que quase todos os quartéis não possuem, 90% dos quartéis não possuem 4 hastes de estabilização dentro do seu caminhão quando chega no atendimento à ocorrência, né? E aí você vai ter que fazer uma escolha, né? Aquilo ali vai contar da tua experiência, vai contar da tua habilidade técnica de você escolher o que vai ser o melhor para aquele cenário, já prevendo a transformação de TF3. Tem a vítima lá embaixo. Então é extremamente complexo para você decidir isso na hora e você só tem aquele momento para decidir. Porque depois que você já tiver feito, tu vai dizer, não, vou inverter.
vou colocar as hastes lá e aqui eu só vou deixar com calço. Não, mas aqui eu tenho 2 vítimas dentro e eu tenho que levar também. Tem uma situação que é muito complexa e que o timing, o poder de decisão, ele tem que ser feito muito rápido, né? Então, é extremamente complicado isso, cara. E qual a Olha só, percepção de capitão, vocês em relação a essa gestão, Guerreiro? Até tu comentou antes um pouquinho ali, e eu até conversei bastante com o Fernando, né, os meninos lá de Cascavel, que a gente comentou sobre esse vídeo também. Tem um vídeo que circulou deles lá, treinando o pessoal do SAMU, né? E a gente teve comentários positivos e negativos do pessoal dizendo, por que o socorrista está operando ferramenta? Por que o pessoal está usando sabre? Por que o pessoal vai ter que usar a ferramenta de corte? E eu acho que ficou bem perceptível nesse sábado a necessidade de polivalência dos integrantes, né? Seja do resgatista saber função de socorrista, do socorrista saber função de resgatista, mas eu queria ouvir de ti, Guerreiro, porque assim, como foram cenários difíceis, tu sentiu em algum momento a necessidade de intervenção técnica também? Porque eu percebi que você teve digamos assim, um cuidado redobrado, lógico, pela questão de dificuldade do cenário, né? E a gente está muito propenso também a falar sobre reconferência de estabilização, quando entra peso do veículo, quando sai peso do veículo e antes da extração. Mas não numa característica dessa de instabilidade sendo causada pela própria equipe, né? E faltando gente, faltando braços na cena, né? Qual foi a tua percepção em relação a essa atuação ali? Sim, capitão. Referente a dos meninos de Cascavel, lá, um grande abraço para eles, né? Parabéns pelo trabalho que eles estão fazendo. E eu não acho errado, não. Desde que isso não seja sempre rotina. Mas em algumas situações nós temos que entender que eles vão ter que fazer alguma ação técnica. Senão a gente não vai conseguir resolver a situação. E da nossa passada tem um exemplo muito bacana. Por quê? Nós trabalhamos a primeira vítima e quando o socorrista retornou ao cenário, as duas outras vítimas dentro do carro, já estavam avaliadas. E quando ele me pediu sobre os planos, eu passei os planos para ele, mas porém eu disse, você precisa botar teu equipamento, nós vamos trabalhar o para-brisa e você vai fazer a proteção das vítimas lá dentro. Vai auxiliar o corte do para-brisa. O normal, né, seria o socorrista, não, a outra vítima é minha. Mas espera aí, você precisa prestar um auxílio a um técnico e fazer um trabalho técnico primeiro para depois você conseguir acessar ela efetivamente. Senão você vai ficar vendido aqui. Por quê? Por causa da limitação de pessoas e da quantidade de vítimas. Naquele momento eu não permiti. Então, sim, lógico que um socorrista operar sempre a ferramenta não pode ser regra, mas em algum momento nós temos que ter a cabeça aberta, com consciência e com segurança que sim, eles vão ter que fazer algumas ações técnicas. Isso não é errado. Assim como numa situação que, na abordagem inicial de um cenário, a quantidade de vítimas extrapola a quantidade de atendentes, por que se eu tenho 3 técnicos, um cenário um pouquinho mais simples de estabilização, não posso demandar que um técnico atenda uma vítima e deixe só 2 técnicos estabilizando? Eu posso, não é uma coisa fechada. Por isso que o técnico precisa saber também, por isso que o socorrista precisa saber também. Pelo menos essa é a minha visão de trabalho em equipe. Eu entendo totalmente se alguém discorda, respeito, mas eu assim, jogo esse jogo. eu entendo muito bem isso. Claro. Deixa eu só dar minha opinião, porque a gente fala que a gente sempre concorda em tudo, né? Eu um pouco discordo de vocês, né? Eu vejo com um pouco de ressalva isso, sabe? E aí não é de mérito nenhum para, por exemplo, para os integrantes do SAMU, né? Que são realmente socorristas apenas entre aspas, né? Que são socorristas e enquanto bombeiros tem essa polivalência, né? Porque nós somos treinados e a gente gira entre viaturas, uma hora você é socorrista, uma hora você é combatente e você tem que saber tudo, né? Mas eu vejo um pouquinho com ressalvas, eu acho que eles têm que saber, sim, como funciona, como serve a força empregada,
para que usa, mas e aí eu concordo com o que o Geller falou, não dá para virar regra. Né? Não dá para virar regra, senão a gente vai ter socorrista entrando dentro do carro e o primeiro foco vai ser pegar uma ferramenta para fazer o desencarceramento do que avaliar a vítima. Eu acho que tem que ser um recurso utilizado pelos socorristas quando não sendo possível um técnico ou um resgatista estar fazendo o trabalho. Ou trabalhando em simultaneidade o socorrista fazendo. Agora não dá para ser a primeira opção. Então só essa é a minha opinião sobre o assunto. Não, eu também concordo com vocês dois. O grande detalhe que a gente trabalha, né, e isso vai ficar mais evidente nos próximos tempos com as equipes e com esses cenários desafiadores, né, que a gente ainda não está habituado com situações em que os socorristas não consigam trabalhar dentro do carro, com situações em que eu tenha que sair com um dos socorristas para colocar um técnico para dentro do carro, para ele ganhar espaço. A gente ainda não está completamente habituado a esse tipo de situação, né? E às vezes a gente vê situações envolvendo conforto, em termos de espaço, né? Para que o socorrista consiga se posicionar e fazer uma avaliação, ou até mesmo as questões de simultaneidade, né? Que é o que eu queria perguntar isso para vocês, né? Esse conceito de simultaneidade, embora ele esteja nas fichas de avaliação da WRO, são poucas as equipes que a gente vê, até mesmo em nível mundial, que conseguem operar de forma progressiva, com fluxo interessante, assim, em termos de prova, de simultaneidade, né? E a gente percebeu nesse final de semana que, se não tiver pelo menos 2 duplas trabalhando, não vão conseguir sair as vítimas, né? Vocês também concordam com essa visão? Eu concordo 100%. Tanto que a gente não conseguiu trabalhar, né? Porque a gente não conseguiu trabalhar em simultaneidade. Acho que em um momento só a gente conseguiu operar simultâneo, porque para operar em simultaneidade, a equipe tem que estar muito bem treinada, muito bem alinhada no que vai fazer. Então, a nossa equipe, sendo nova, a gente ainda não conseguiu encaixar, e por ser o primeiro treino, né, não fluiu o trabalho simultâneo, e aí resultou em que a gente não conseguiu retirar a vítima, né, as vítimas que estavam dentro do veículo. E bem o que o senhor falou, eu corroboro 100%, ou se trabalha simultâneo, ou a gente não extrai as vítimas num cenário desafiador como foi aquele ali. Mas, viu, Beto, capitão, eu, na percepção de, lógico, né, até onde nós chegamos, por ser o primeiro trabalho vamos assim, completo da equipe, eu gostei. O trabalho simultâneo que teve, né, de um cordão para-brisa depois da chegada do John, você e o Vini operando ali numa área de um pouco maior de risco, foi tranquilo. Né? Então, isso, lógico, vai vir com o passar do treinamento, mas serviu de um start para eles entenderem que eles podem trabalhar também. Em alguns momentos, eles vão ter que trabalhar também num cenário de extrema dificuldade assim. É lógico que aos poucos eles vai ser aumentando o grau de dificuldade para eles trabalhar simultâneo. Né? Então, por exemplo, jamais iria deixar eles trabalhar simultaneamente com vocês reposicionando lá e eles iniciar o core do teto, por exemplo. Isso seriam ações que, para esse momento, não iria caber. Mas, realmente, para esse nível extremo aí, não tem como realizar ele se não trabalhar simultâneo. Legal, senhores. Bom que a gente chegou nessa conclusão, né? Você que está acompanhando o episódio aí, eu realmente não sei há quanto tempo a gente já está falando desse tipo de encarceramento diferente, de estratégias diferentes, né? Eu sei que ficou muito mais evidente depois do Mundial de Portugal, em que foi trabalhado lá com uma vítima fora, né? Uma vítima entre os 2 veículos. Depois o pessoal trabalhou, né? Vocês trabalharam lá na Croácia, alguns cenários assim também parecidos, né? E outras equipes também.
E a gente já vinha discutindo isso muito, né? Então, para você que está acompanhando, qual é a nossa visão e conceito de tipo físico 3, né? Situações de vítima ejetada ou esmagada entre estruturas que causem instabilidade gerada pela própria equipe de bombeiros para desencarcerar. Então, ela está presa, sim, por uma parte do veículo ou por uma grande estrutura do veículo, mas a força de trabalho dos bombeiros vai gerar uma instabilidade, uma nova instabilidade no cenário, né? Gerando a necessidade de um trabalho controlado de movimentação de estruturas. Então, se nos últimos, vamos colocar assim, nos últimos anos, desde a vinda do Marinos, vamos colocar assim aqui em Santa Catarina, no nosso alinhamento para o CFP 2023, né? Em que nós trabalhamos técnicas de reposicionamento ou de movimentação do veículo, mesmo com vítima dentro, para ganhar espaço, né? A utilização de ferramenta para movimentar, que ficou muito notória no Campeonato Mundial da Espanha, em 23, né? Depois a gente acompanhou em 24 algumas coisas nesse sentido, mas já com vítimas entre o veículo. Então não tem mais só a movimentação do carro. E isso está sendo uma tendência em relação a cenários, né? E embora a gente tenha muita discussão sobre objetos encravados, empalamento, né, objetos transfixados na vítima, a gente também concorda que esse não é, do ponto de vista técnico, nem de perto a mesma dificuldade que é uma situação dessa com instabilidade sendo gerada por uma ferramenta. E também fica claro nesse conceito que nós temos que ter cada vez mais um arsenal repleto de ferramentas, equipamentos e acessórios nas nossas viaturas. Aqueles itens básicos, né? O Beto foi muito feliz em dizer. Se a gente for olhar dezenas de caminhões aí pelo estado, a gente vai trabalhar ou vai ver pelo menos um par de hastes das mais diversas marcas aí. Mas a gente dificilmente vai encontrar 2 pares de haste em algumas viaturas. Vai ter que juntar uma outra para fazer uma colocação assim. Mesma coisa com cinta catraca, mesma coisa com calços. E isso está começando a ser demonstrado por causa desses cenários, né? Então, muita gente até nos pergunta, né? Onde que está escrito esse tipo físico 3, né? E aí a gente tem que comentar, né, pessoal? A gente tem que parar um pouco a nossa síndrome de vira-lata aqui no Brasil e achar que a gente não pode criar nada, né? A gente tem que entender, e a gente percebe aí, né? Acompanha muito nas redes sociais o quanto o pessoal de Cascavel produz, o quanto o pessoal de São Paulo está produzindo, lá a equipe do Tenente Matheus. E a gente tem que acreditar nos conceitos que a gente enxerga também, né? Não é só coisas europeias e americanas que fazem a diferença. E aqui o que a gente está falando para vocês nesse episódio é a nossa percepção. Mas é a nossa percepção com base no que a gente já viu de cenário, já testou treinando e viu de novo agora nesse final de semana. Não tem como encarar encarceramento mecânico, tipo físico 1 e tipo físico 2, com esse tipo de complexidade que a gente viu aqui. É uma operação completamente distinta, que impacta as ações, os reflexos desde o início do atendimento, de comandante, de resgatistas ou técnicos e de socorristas. Então, é uma nova percepção, é uma nova forma de enxergar as emergências e, né, é uma nova forma de trabalhar, fazendo com que seja exigida de novo uma atualização de equipes técnicas que, ao meu ver, nos últimos anos estavam, digamos assim, dormindo em berço esplêndido, né? A ponto de que a gente via uma ou outra técnica diferente, por exemplo, de liberação de tipo físico 2 para 1, mas era aquela enxurrada de cinta catraca tentando puxar banco, e agora as técnicas tendo que serem reinventadas, porque os carros já não estão mais dando conta, né? As técnicas não dão conta de movimentar bancos, novos cenários surgindo e as equipes tendo que correr atrás da máquina, né? Então, de novo, né? É uma percepção nossa, isso, por enquanto, não está em manual, a gente está fazendo a atualização do manual catarinense e é bem provável que a gente já vá trabalhar com esse tipo de nomenclatura, né? Mas fica aí a sugestão, né? Se você não concorda,
tudo bem. Se você concorda, tudo bem. O importante é que você entenda o que causa uma emergência dessas, em termos técnicos, e seja de estabilização ou de desencarceramento, e que consiga resolver a emergência, né? Esse é o principal. Ô, chefe, inclusive, quem não concorda ou quem concorda, pode comentar aí embaixo no vídeo, deixando a sua opinião, ou mandar para nós no Instagram aí do Rescue Cash, pode ser por DM ou pode ser num comentário do vídeo aí. Qual a sua opinião sobre isso? Sobre o TF3 com vítima de esmagamento entre veículos ou veículos sobre a vítima. Manda para nós aí que a gente gostaria também de ouvir a sua opinião e a gente debater também essa opinião. Boa, Beto. Show de bola, isso aí mesmo. Já parta para as suas considerações finais do nosso episódio 67. Quer agradecer pelo cenário? Fique à vontade. Então, muito obrigado pelo cenário. Me fez refletir e saber que eu tenho muito a melhorar ainda. Que eu tenho um longo caminho pela frente como bombeiro ainda e que eu preciso melhorar bastante, cara. Melhorar bastante, principalmente na forma de visualizar e de entender e gerenciar equipes, né? Isso é o principal que eu acho que a gente observou naquele cenário ali, né? E dizer que vai ser um desafio, cara, vai ser um desafio a gente introduzir o TF3 para as nossas equipes, porque demanda no mínimo, tá? Eu vou jogar por baixo um dia dos nossos cursos e formações para a gente estar falando e estar mostrando técnicas sobre TF3, né? E depois treinar equipes. Então vai ser um desafio, mas é um desafio que é necessário, porque a gente vê vários e vários acidentes com esse tipo de acidente, tá? Então, muito obrigado pelo episódio, senhores, foi espetacular, né? E obrigado também, capitão, e deixar meu agradecimento ao senhor, ao Tenente Coronel Spill, também de Joaçaba, que proporcionaram mais um dia que foi de muito conhecimento, de congressamento entre as equipes, e que a gente saiu, com certeza, melhores bombeiros do que a gente chegou lá em Joaçaba no sábado. Então, fica meu agradecimento e até a próxima. Show de bola, Beto. Obrigado. Geller. Capitão, o Beto agradeceu ao Coronel Spill aí, eu vou parabenizar o senhor, o Júnior, o pessoal que está organizando esse resgate em ação aí, porque conseguiram mirar a flecha e acertar bem no meio do alvo, que nem diz outro, porque conseguiu implementar um modelo, conseguiu reestruturar um modelo já conhecido, né? Dando essas possibilidades que eu já comentei aí no vídeo, para que as pessoas que estão presentes consigam absorver mais e mais, não só no momento que eles trabalham, mas no momento que eles assistem e eles entendem o porquê está sendo comentado o certo, o errado, o que tem para melhorar, enfim, e com visões de pessoas diferentes do que elas estão acostumadas no dia a dia. Então, quando eu, o Beto, enfim, alguém da equipe comenta com alguém da equipe que uma situação que ele poderia melhorar, beleza. Só que quando vem uma outra pessoa de fora e diz, tu fez essa ação, mas essa ação, nesse momento, se você mudar para tal atitude, ou usar tal equipamento que vai melhorar, ele já vai acender o sinalzinho de alerta. Então, essa possibilidade de a gente poder vivenciar com pessoas diferentes, em boa parte da caminhada da formação da equipe, é fenomenal. Principalmente para os guri que estão, para a Poli que está começando, é espetacular. Eles voltaram a viagem inteira comentando tudo o que aconteceu, quando foram vítimas, quando foram avaliados, enfim, quando viram alguém trabalhando. Então, meus parabéns, e da minha parte, esse projeto aí vai durar por anos e anos e anos e anos. Show de bola, galera. Eu só tenho a agradecer, né? Vocês estão agradecendo aqui para mim, mas vocês sabem que a gente que conversou e já vem debatendo essas ideias há bastante tempo, né? De treinar junto com as equipes, de trazer os assessores, de montar cenário para a equipe não ver o cenário sendo montado e poder atuar, né?
E, de fato, faz toda a diferença, né? Então, além de agradecer vocês dois, agradecer o Coronel Spiel, que é o nosso comandante aqui, que comprou a ideia lá atrás, né? Na nossa primeira edição, agradecer o Júnior, que de Ascurra também comprou a ideia, fez a segunda edição lá, a próxima edição é em Joinville. A gente já sabe que tem mais de 100 pessoas confirmadas, várias equipes lá da região também, né? E isso só demonstra que os eventos regionalizados são um sucesso, né? A gente viu isso muito no evento feito na época pela Tenente Coronel Elis, que hoje é comandante Chapecó, feito em Xanxerê. Nós vimos isso também no desafio em Videira, que regionalizar e fazer com que esses eventos estejam perto da casa dos bombeiros faz com que eles também se sintam mais tranquilos e diminua as dificuldades para poderem acessar, né? Então, o Resgate em Ação, ele também teve esse propósito, né? Reunir as equipes que são de uma mesma região e que normalmente se encontram em cima do asfalto. Então, vez ou outra, equipes nossas aqui encontram Irani, encontram Concórdia, encontram Caçador, encontram Tangará, Campos Novos, as equipes de vocês, né? O Beto estava de serviço no final de semana, a equipe do 6º Batalhão de Coronel Freitas, que é onde ele trabalha, encontrou uma do 14º, que é Quilombo, e assim as coisas acontecem, né? A gente tem que estar sempre trabalhando em conjunto para desenvolver e para ganhar bagagem e adquirir conhecimento e realmente, né, compartilhar experiências para que outros possam viver, né? Esse é o intuito do Resgate em Ação, e a gente está aprendendo e treinando, estudando e aperfeiçoando, seja cenário, seja equipamento, seja equipe, seja bombeiro, conhecendo quem são as pessoas que compõem as equipes, né? Que eu acho que também é um dos pontos muito interessantes. Agradecer também aqui, né, os nossos assessores da Abres, o Gonçalves, o Quimita e o Ouro, que estiveram aqui, né, além de mim e do Júnior, que estava também nessa função. Já fazia bastante tempo que nós queríamos reunir todos os assessores para falar a mesma língua e para as equipes terem contato com os assessores, e felizmente foi um momento bem oportuno, né? Um momento bem... E agradecer, né, você que assistiu aí o episódio número 67 do nosso canal. Você está acompanhando, a gente não está conseguindo manter uma regularidade muito grande de gravações, como a gente gostaria que fosse semanal, mas é porque para fazer o Resgate em Ação, para fazer as equipes treinar, somos nós também, né? Então, a gente sempre relembra que a gente adora vir aqui conversar, resenhar e trocar ideia, mas o dever nos chama e a gente está fazendo a coisa acontecer. E depois vem aqui, por isso que demora 1 hora, né? Porque a gente demora para botar tudo em dia esse assunto aí. E a coisa acontece. Mas obrigado a todos aí, os nossos seguidores. Obrigado, Beto. Obrigado, Geller. A você que acompanhou. A gente se vê em breve aí no RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Até mais. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!